Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos aqui na ressaca de uma quinzena naturalmente muito importante. Nesta fase do ano, é o maior período do ano que temos entre dois grandes slams, entre o Open da Austrália e Roland Garros, temos um mês de março sempre muito animado, com dois grandes torneios, dois torneios que são desde sempre quinzenais, e nesta primeira quinzena de março tivemos, como é tradição, o ATP Masters de Indian Wells, que foi ganho pela segunda vez quer por Carlos Alcaraz, quer por Iga Swiatek, embora no caso do espanhol tenha sido pela segunda vez consecutiva. E penso que é justo começarmos por aí, Pedro. As notícias da crise de Carlos Alcaraz eram, como diz o outro, manifestamente exageradas, não é? É verdade. Mas é assim, eram exageradas, de facto, mas o próprio, no rescaldo do torneio, admitiu que chegava com muitas dúvidas, não só por causa da lesão, mas que estava com dificuldades em reencontrar-se depois da Austrália, que estava depois da Austrália, depois, já desde o ano passado, com dificuldades em reencontrar-se, em estar feliz dentro do corte, em fazer aquilo tudo que sabe tão bem. Portanto, eram exageradas, mas de facto havia ali qualquer coisa. Agora, eu acho que ele está completamente de volta, porque aquilo que nós vimos o Carlitos fazer, mesmo no set em que perde, no único set que ele perde a abrir o torneio com o Matteo Arnaldi, mesmo aí, e depois perde com o Yannick Sinner, obviamente, mas mesmo aí já foi mostrando aquela alegria que lhe é tão característica, aqueles pontos alucinantes. Ele tem ontem com o Sinner, mas também ontem com o Medvedev, e tu comentaste esse encontro. Ele tem lá momentos que são completamente ridículos, de pontos que ele ia ganhando que não lembrar ninguém, que nem quase nem na PlayStation dá para fazer aquilo. E eu acho que isso é, de facto, a demonstração de que ele está completamente de volta. Sabemos que é um torneio no qual ele se sente muito bem e as condições de jogo ajustam-se perfeitamente àquilo que é o seu ténis, mas acho que é muito importante. Desbloqueia de facto essa questão de ele não vencer títulos desde o Wimbledon, já quebrou esse jejum. Ele diz que não era isso o mais importante, mas eu acho que é óbvio que pesa, já está solto com isso. E de repente, no meio disto tudo, com o Djokovic a desiludir a Indian Wells e não ir a Miami, de repente o Carlos Alcaraz está muito, muito dentro outra vez da luta por ser número um do mundo. Não é que tenha estado fora, mas já começávamos a colocar isso um bocadinho de parte. Nestes torneios o Djokovic não defendia nada, agora voltou o Alcaraz a ganhar muita força e vai para Miami. eh, entre os. É ele e Yannick Sinner, para mim, os grandes favoritos, mais do que Daniel Medvedev. Veremos como é que eles vão surgir, mas Alcaraz claramente embalado e está naquele modo. E para terminar aqui a minha resposta, está naquele modo que é bem resumido pelo Gil Farrar, o treinador do Medvedev, que ele diz que quando está a 100%, os 100% do Alcaraz são muito maiores do que os 100% do resto dos jogadores. Eu acho que é uma boa maneira de resumir, porque ele não está sempre a 100, mas quando está a 100 é quase imbatível. Sim, eu acho que é uma semana, é um torneio fundamental para a confiança dele, até porque não foi só o título, é a maneira como se ganha o título, não é? Uhum, Ganhar ao Alexander Zverev, que era sexto do ranking, vai ser quinto, ganha, e era o jogador que eu tinha derrotado no Open da Austrália, e um jogador com quem ele perde mais do que ganha. uhum, Depois ganhar ao Yannick Sinner, eu acho que é altamente significativo, porque Yannick Sinner ganhou 19 encontros consecutivos. Eu tenho a certeza que, por mais que eles sejam muito amigos, a Carlos Alcaraz deve ter custado bastante ver o seu rival ganhar estes torneios todos. Deve ter gostado bastante que Yannick Sinner tenha vencido o seu primeiro título do Grand Slam no período em que ele estava a sentir-se um bocadinho mais abaixo dos outros. E ele devia estar com muita, muita, muita vontade de acabar com a série de vitórias consecutivas do italiano, tanto que eu acho que até cheguei a comentar isso contigo depois do jogo com o Zverev, que sentia que ele estava ali a jogar, ou ele com o Zverev jogou tão bem, mexeu-se tão bem, parecia mesmo que estava pronto para acabar com a série do Yannick Sinner. É verdade que depois levou 6-1 no primeiro set, e isso não há dúvidas que abanou ali um bocadinho de certeza a sua crença. Pareceu muito nervoso naquela primeira partida, um bocadinho fora dela, mas depois conseguiu encontrar-se a tempo, e no terceiro set até me pareceu que foi o Sinner que acabou por ceder um bocadinho até do ponto de vista físico, uhum. porque lá está, Alcaraz voltou a ser Alcaraz esta semana, acima de tudo, Sim. em termos de presença física, ele pareceu-me sempre demasiado pesado nos últimos tempos, e isso também fazia com que ele falhasse mais do que era habitual, que servisse pior do que era habitual, que parecia sempre um bocadinho mais inseguro, sempre um bocadinho mais à procura da bola. Desta vez esteve de volta ao seu melhor, e é o que diz, a luta pelo número um
enfim, está aberto, obviamente, isso não interessa muito ao Novak Djokovic essa luta, ele neste momento é número um, praticamente sem jogar, porque também ganhou 3 Grand Slams no ano passado, é verdade que já perdeu os pontos de um, mas ainda tem os pontos de dois e de uma final, portanto ele, obviamente que se ganhar os títulos do Grand Slam que tem ganho, vai continuar a ser número um, isso é mais ou menos óbvio, a partir do momento em que deixar de ganhar um bocadinho, deixar de ganhar tanto, passar a ganhar um bocadinho menos, a luta pelo número um acho que se vai fazer entre os outros três, claramente entre estes três que neste momento estão logo atrás, estão muito próximos no ranking, a diferença entre o Alcaraz e o Medvedev é de à volta de 1000 pontos, pelo meio está o Sinner, agora em Miami o Sinner e o Medvedev defendem mais pontos do que o Alcaraz, em terra batida Alcaraz e Medvedev defendem mais ou menos a mesma coisa, o Alcaraz um bocadinho mais, Sinner defende muito menos, porque o ano passado não fez assim uma época de terra batida tão boa quanto isso, até nem foi nada boa, na verdade, fez um bom torneio, se não estou em erro, apenas em Monte Carlo fez meias finais e depois, inclusivamente em Roland Garros, perdeu na segunda ronda, portanto tem toda essa margem para poder Sim. recuperar, quer em terra, quer depois também um bocadinho em relva e no US Open, embora ele em relva até defenda pontos em Wimbledon, mas no US Open volta a não defender grande coisa, portanto diria que Sinner entre abril e agosto tem uma grande oportunidade de ser número do mundo, porque Uhum. tem muito menos pontos a defender do que Alcaraz, Djokovic e Medvedev. Depois no final do ano volta a inverter-se, volta a ser o Alcaraz a defender menos, já sabemos como é que os rankings funcionam, mas é o que dizes. Alcaraz se ganhar Miami, para mim é o favorito, depois do que vimos esta semana, ele já ganhou lá o ano passado, há 2 anos, o ano passado só perdeu com o Sinner naquele encontro épico, portanto eu acho que ele é o favorito, juntamente com a Sinner, sim, só se podem defrontar na final, o que é bom, Sim, é mas a única parte. talvez um bocadinho, talvez uma pontinha de superioridade do Alcaraz em termos de favoritismo, sim. Eu acho, neste momento, tendo em conta que acabou de ganhar ao Sinner e que ganhou o torneio e que já ganhou em Miami, Sinner nunca ganhou, fez 2 finais, já é verdade, mas nunca ganhou. Eu acho que desse ponto de vista é um bocadinho favorito. Vamos ver, provavelmente podem encontrar-se na final, diria que é o mais lógico. É a única parte boa de não termos o Djokovic em Miami, é garantir que Sinner e Alcaraz só se podem defrontar na final. Eles nunca se defrontaram numa grande final, enfrentaram-se apenas aí o Mag uma vez na final, portanto, de resto tem sido sempre em meias finais, por isso é uma grande oportunidade para perceber se os dois vão lá conseguir chegar. Sabemos que não é fácil, E como é porque que o Cine normalmente vai reagir ao fim da série de vitórias? Como é que ele agora volta? Porque aquele ascendente todo e aquela dinâmica é quebrada. Eu não acho que ele agora vai desatar a perder, mas estou curioso para perceber como é que ele vai reagir a isto. sim, sem dúvida, eu acho que ele vai voltar bem, enfim, não acredito que ele se deixe, que ele acuse muito o momento, mas lá está, eu também achava que Alcaraz quando perdeu a final de Cincinnati aquilo não ia custar-lhe nada e depois sabemos que a história nos mostrou que lhe custou bastante. De qualquer forma, sim, vai ser interessante perceber como é que estes dois jogadores vão lidar com isto. Sabemos que normalmente não é fácil a transição de Indian Wells para Miami, agora para eles tem sido fácil, porque o ano passado fizeram os dois meia-final em Indian Wells e depois fizeram outra vez meia-final em Miami, portanto um ganhou Indian Wells e fez meia-final, o outro fez meia-final de final, portanto eu acho que muito dificilmente teremos qualquer um dos três jogadores favoritos a perder a perder cedo em Miami. Acho que eles vão chegar outra vez, provavelmente vão chegar outra vez à meia final. Vamos ver de que lado é que fica quem. O sorteio vai ser poucos minutos depois de gravarmos este podcast, por isso sairá já na hora que ouvirem. E depois a questão do Alexander Zverev ser quarto cabeça de série, acho que também equilibra um bocadinho as contas, porque apesar de tudo é o jogador que está logo a seguir a eles. Sim. Mostrou no Open da Austrália, esteve a muito pouco de chegar à final e mostrou o ano passado no US Open. É preciso não esquecer que ele ganhou a Sinner no US Open, ganhou o Alcaraz no Open da Austrália. Portanto, é um jogador que tem que estar metido ali naquele grupo também, não tem sido tão consistente como os outros, nos outros torneios, mas acho Uhum. que é uma boa notícia para o circuito, caso Alcaraz estar de volta. Quem não está de volta porque está quase sempre a ganhar é a Iga Swiatek, ganhou outra vez, torneio de Indian Wells. Lá está, são condições que ela adora e acabou por, ainda por cima, ter um quadro relativamente acessível. Quer dizer, com todo o respeito pelas jogadoras que ela apanhou, a verdade é que talvez a jogadora que a podia ter ali testado mais, até se calhar era a Caroline Wozniacki nos quartos de final e até chegou a testar ali Oh, durante sim, meia sim. hora, mas depois desistiu e depois aquilo que assistimos
naquela, naquela final acabou por ser mais ou menos aquilo que se esperava, especialmente que a Maria Sakkari, que fez um grande torneio, em meias finais e em finais, normalmente as coisas correm muito bem, não é? Sim, e eu acho que a Sakkari entrou na final já derrotada. E aquilo via-se o encontro a avançar e parecia quase que estava rendido às evidências. Ainda conseguiu ali recuperar numa desvantagem inicial, mas depois ali a partir de certo momento foi quase como que, ok, já percebi que vou perder outra vez. E realmente a Iga, quando chega às finais, pegando na Sakkari, é exatamente o oposto. São 23 finais, 19 títulos, que é uma eficácia inacreditável para a Iga Swiatek, que já tem uma carreira de Hall of Fame e só tem 22 anos. É de facto brutal aquilo que ela está a fazer neste percurso ainda tão curto. Mas é a demonstração de que, apesar de nós vermos, e falamos disto muitas vezes, a Aryna Sabalenka a ser a jogadora talvez a mais consistente em torneios do Grande Slam nos últimos tempos, a melhor do mundo continua a ser a Iga Swiatek, que tem uma vantagem, creio que é maior que ela já teve desde esta altura no ano passado. Tem, de facto, são mais de 2.500 pontos à frente que ela tem. Poderá aumentar ainda mais em Miami, porque ela não jogou em Miami no ano passado, às vezes esquecemos disso, e ela, a verdade é que em Miami ainda pode ficar mais longe da Aryna Sabalenka e afastar essa dúvida de quem é que vai ser a número um durante algum tempo, porque realmente ela depois daquele Open da Austrália estranho em que ela perde com a Linda Noskova, isso parece quase que a picou, foi quase como que agora tenho de reagir a isto e tenho de mostrar quem é que manda aqui. E voltou mais forte do que nunca, ganha em Doha, ganha agora em Indian Wells. É óbvio que ela agora não vai desatar, quer dizer, é óbvio, se calhar vai, não sei, já teve uma série de 37 vitórias, mas eu não acredito que ela agora vá ter 30 vitórias consecutivas. Pode outra vez a coisa mudar um bocadinho de novo, mas parece-me que ela reencontrou um pouco como o Alcaraz, não tanto, porque ela era número um na mesma, mas reencontrou aquela alegria, aquele conforto e aquele modo de varrer tudo. E sabemos que quando a Iga encontra quando liga esse chip, depois fica muito difícil travá-lo. Isto num torneio em que depois, por outro lado, temos um caso, por exemplo, da Coco Gauff, em que ela chega às meias finais a jogar mal o torneio quase todo, foi beneficiando do sorteio, mas chega às meias finais, é verdade, que é um caso estranho, porque ela realmente não jogou nada de especial, mas fez mais umas meias finais e continua ali a meter-se na luta, só que depois parece que sempre falta qualquer coisinha a mais. Sim, a Coco Gauff é engraçado porque ela tem o treinador perfeito, porque o treinador dela lançou um livro há uns anos que se chamava Winning Ugly. E é exatamente o que a Coco Gauff Exatamente. faz constantemente. Ela ganhou um grande slam a ganhar feio, e essa é que é a verdade. Eu sei que não é propriamente uma opinião que as pessoas assumam muito publicamente. Basta ver o encontro dela com a Laura Siegemund, por exemplo. Ela podia ter perdido logo ali. E a final, com E a Arina final? Sabalenka, quer Pois. dizer, a final é uma final muitíssimo mal perdida pela Sabalenka. E que a Sabalenka só perde porque jogou naquele corte, com aquelas 24 mil pessoas aos berros e naquele ambiente que se montou. Aquele torneio foi. Aquele torneio era o contexto perfeito para a Coco Gauff ganhar o seu primeiro Grand Slam e ela, obviamente, vai ganhar mais, provavelmente. Agora, muitas vezes é difícil ver os encontros dela. Muito sinceramente, é repetidamente difícil ver os encontros dela porque ela muitas vezes consegue arrastar de facto as adversárias para aquele nível, mas a verdade é que consegue e neste momento está na luta pelo número 2 do mundo e quem sabe vai estar na luta pelo número 1, porque obviamente tem essa margem de pontos que conquistou no US Open, tinha vencido 3 torneios seguidos nos Estados Unidos, teve uma série de 20 vitórias nos Estados Unidos, se não estou em erro, e há que lhe dar o mérito por isso, porque é uma grande competidora, talvez a maior competidora que o circuito tem neste momento, mas foi um torneio muito interessante desse ponto de vista, boas histórias de antigas campeãs de Grand Slam, nomeadamente Naomi Osaka conseguiu um par de boas vitórias, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki fizeram todas bons torneios e vamos ver se agora conseguem dar sequência em Miami, onde também vamos ter o regresso de outra, essa suspensa por doping, também há um ano e meio afastada, a Simona Halep, que vai jogar potencialmente com a Aryna Sabalenka logo na segunda ronda, se conseguir primeiro passar pela Paula Badosa. Mas foi de facto um torneio de Indian Wells muito interessante. Miami está aí à porta também, vai ser bom e vai ser bom também para nós portugueses, porque vamos ter
a chegada do Nuno Borges, novamente muito motivado pela conquista do título de Phoenix. É o segundo ano consecutivo que ele ganha este que é um dos maiores challengers do ano, é mais forte do que alguns ATPs 250, Sim. seguramente mais forte do que alguns daqueles da América Latina. Enfim, o ano passado sabemos que ele ainda ganhou dois encontros logo nos dias a seguir, ganhou o qualifying segunda e terça-feira, portanto jogou a final de Phoenix no domingo, jogou segunda e terça o qualifying e depois jogou logo quarta à primeira ronda e perdeu, na altura com o Emílio Rosoveiro, e desta vez tem Já estes não 2 dias de dava. descanso. Sim, tem estes 2 dias de descanso com o facto de entrar diretamente. Como é que tu vês esta semana que ele teve? Porque de facto o Nuno tem tido um bom ano, teve ali uma derrota um bocadinho difícil de digerir em Indian Wells com o Arthur Fils, mas reagiu bem, não é? Sim, sem dúvida. Tem sido uma grande temporada. A maneira de perceber isso, a mais fácil de todas, é olhar para a Race e eu já tenho visto alguns comentários nós quando publicamos os artigos da Race, mas estamos só em março, ou estamos só em fevereiro e queixam-se disso, mas é a maneira de perceber os pontos que estão conquistados já este ano. E o Nuno Borges está no 20º lugar, que é de facto inacreditável. Nós estamos a falar do Nuno, nesse 20º posto dos pontos só desta temporada, tem 585. Obviamente não estou aqui a dizer que ele vai às ATP Finals, era brilhante se assim fosse, mas está realmente a conseguir apresentar essa consistência. E este título foi importantíssimo porque se ele não tivesse conseguido vencer, ou não tivesse conseguido chegar pelo menos ali às meias finais ao final, ia ter uma queda um bocadinho se calhar um bocadinho chata para ele, até em termos de confiança no ranking, assim consegue manter-se e chega a Miami com toda essa confiança. Agora, eu diria que o Nuno é muito aquilo que já temos falado em relação à carreira dele, que ele tem conseguido sustentar os passos que vai dando e agora quer dar esse salto para o patamar a seguir. E acho que Miami pode ser uma boa oportunidade. Tu falaste da derrota com o Arthur Fils, pela maneira como o encontro aconteceu em Acapulco, também perder com o Yoshito Nishioka também acabou por ser um bocadinho fora do plano ou do que se podia achar que ele podia fazer ali, do que ele podia dar nesse torneio de Acapulco, mas depois fez os quartos de final em Los Cabos, que foi logo um resultado importante para ele, e eu estou em crer que ele ter desbloqueado a barreira dos quartos de final ATP foi importante. Conseguir defender um título ainda para mais este, porque eh, nós ouvimos os jogadores dizer muitas vezes que eles não pensam se defendem os pontos, se não defendem no ranking, mas eu acho que isso pesa e eu acho que eles têm isso na cabeça e sabem que sofrem na classificação e, por consequência, no planeamento da época deles, se não defenderem pontos. Ele conseguir defender o título, a derrotar os jogadores que derrotou, o Matteo Berrettini na final, que podemos dizer que foi o primeiro torneio do ano dele, é verdade, mas não deixa de ser o Matteo Berrettini, um finalista de Grand Slam, e foi uma grande semana. Ele perdeu um set na semana toda, e podemos atribuir até a alguma questão física desse duelo do Cavanagh, mas acho que ou acho que foi uma semana muito importante para ele, agora também a torcer por alguma felicidade no sorteio, sabemos que no ranking dele também é preciso haver essa felicidade, mas são ótimos sinais, com o Estoril Open também à porta, são ótimos sinais ver o Nuno a jogar desta maneira. Sim, o que dizes, obviamente, o Estoril Open é importante porque quando eu vi ali com câimbras, mas não sabíamos muito bem o que é que se passava com aquela perna ali nas meias finais, ainda pensei, caramba, não me digas que ele vai ter o azar de se lesionar logo nesta altura do ano, que ainda por cima é uma altura do ano importante para ele, e o Nuno tem tido muitos azares com problemas físicos. O ano passado lesionou-se em Wimbledon, é preciso não esquecer, e acabou por falhar ali 2, 3 meses, ou estar ali 2, 3 meses um bocadinho mais em baixo, mas não, desta vez ele tem estado saudável e vai chegar, esperemos nós, em grande forma a esta fase do ano do Millennium Estoril Open, que ainda por cima vai ser um torneio especial, não é? É preciso não esquecer que vai ser o torneio da retirada do João Sousa, mas é preciso claramente passar a mensagem também para fora de que o ténis português não vai ser enterrado com a retirada do João Sousa. Tá? Uh, o momento é bom. Temos Nuno Borges a poder nas próximas semanas subir no ranking. Nós hoje temos um pequeno artigo sobre isso, onde explicamos os pontos que ele tem a defender e de facto ele agora até defende alguns nos próximos meses, mas depois há ali um período entre julho e setembro em que não defende praticamente nada. Portanto, estar bem a nível ATP vai-lhe garantir uma subida, um regresso ao top 50 e provavelmente um aproximar pelo menos ali do top 40 e das posições de cabeça de série em torneios do Grand Slam. De facto, ele é top 20 da race e lá está, é o que tu dizias. As pessoas dizem, ainda é muito cedo. Pois, mas é cedo para ele e para os outros. E efetivamente ele neste momento, é evidente que a race também contabiliza
os 100 pontos de dezembro da Maia, ou seja, a race começa a contar logo depois das ATP Finals, como a Maia já foi depois das ATP Finals, ele já conta com esses 100 pontos, mas esses 100 pontos vão contar para eventualmente no final do ano, para o ranking de conta de final do ano, que é aquele que interessa antes das ATP Finals. Obviamente não estamos à espera que o Nuno vá a Turim, mas está neste momento bem encaminhado Sim, como tu para que. colocaste no artigo, é de pensar no recorde do João Sousa. E isso, se ele depois conseguir ter alguns bons resultados a nível ATP, e nem falamos de ganhar torneios, se ele conseguir uns quartos de final, umas meias finais de forma consistente, pode realmente sonhar com isso. É isso, eu acho que ele vai precisar de um grande resultado num grande torneio, mais do que oitavos de final de Grande Slam. Se calhar um bocadinho mais, se calhar uma meia final num ATP 500 ou num Masters 1000. O ano passado nós vimos jogadores surpreenderem entre as Masters 1000, vimos o Jan Lennart Struff chegar à final de Madrid, por Uhum. exemplo, já vimos o Francisco O Cerúndulos. Altmaier fez quartos de final em Roma. Sim, exatamente. E o Francisco Cerúndolo, que fez meias finais em Miami. Portanto, obviamente, há jogadores que foram conseguindo chegar ali à porta do top 20 com grandes resultados e o Nuno vai precisar disso. Aliás, foi assim que o João Sousa Uhum. chegou ao top 30. Foi quartos de final em Madrid, muitas finais ATP, muitas vitórias num ano muito bom e foi assim que ele chegou lá. E acredito que o Nuno, se ganhar pontos, ganhar encontros, as coisas vão acabar por correr bem. Vamos ver como é que acontece agora em Miami. Como dizias, o sorteio tem que ser bom, mas pelo menos a primeira ronda, em teoria, Sim. nunca é assim muito má, porque não leva com nenhum cabeça de série. O problema em Indian Wells é que ele levou com um jogador complicado né, para a primeira ronda logo, como é o Arthur Fils, que depois provou, porque despachou depois o cabeça de série na segunda ronda, que foi o Alejandro Davidovich Fokina. Apenas para concluir e mantendo esta toada de ténis português em altas, acho que é justo, até porque passaram alguns torneios no Algarve desde a última vez que gravámos o podcast, mas é justo falar da série inacreditável do Jaime Faria, que continua a ganhar torneios. Foram cinco torneios no Algarve, ele perdeu na primeira ronda do primeiro, eh, em Vila Real de Santo António, e depois ganhou quatro consecutivos, Vila Real de Santo António outra vez, Faro, Quinta do Lago e Valde Lobo. Não só ganhar, mas muitas vezes a maneira como se ganha, não é? Eu diria que dos 20 encontros, eu acho que ele salvou match points em 5, noutros 2 ou 3 o adversário serviu para fechar. Isto também diz muito, não é? Sobre o jogador em questão. É, o adjetivo inacreditável é de facto bem utilizado, porque a qualquer nível, e as pessoas podem dizer o que quiserem, mas a qualquer nível, seja ITF, Challenge ou ATP, ganhar 20 encontros seguidos é surreal. Ainda para mais, estando aqui a falar de um rapaz de 20 anos que está a quebrar agora barreiras atrás de barreiras em termos de ranking quase a cada semana que passa, com isto que ele está a fazer, e era muito fácil ele ao fim. Não era preciso ser dois torneios. Ganhar um torneio e na semana a seguir ter perdido na primeira ronda ou na segunda, porque já não dava, porque o corpo cedia, porque mentalmente desligava um pouco. Mas é inacreditável, porque são 20 encontros, são 4 semanas sempre, sempre a ganhar, acabar um torneio, começar o outro. E isto é de facto uma tarefa que não está ao alcance de qualquer um. E é impressionante. Estou curioso para ver o que é que ele vai fazer nesta próxima semana. Vamos ver se vai para o quinto título seguido. Eu diria que já é quase imprudente arriscar que o Jaime vai ter essa quebra, porque ele está a viver um momento de grande confiança. O ténis dele puxa um bocadinho isso, de um ténis agressivo, com grande serviço. Está a conseguir fazer isso funcionar muito bem. Mas é bom sinal. É como tu dizes, o ténis português vai se renovando e é bom isto acontecer porque dá mais esperança, dá mais também confiança, obviamente, ao Jaime, que com os pontos, quando estes entrarem, que será nessa semana do início do Estoril Open, ele vai estar já muito perto do top 250, portanto, veremos com o que ele fizer até lá também, onde é que ele poderá surgir, mas começa a abrir-se a porta para torneios de Challenger também para ele, tentar esse passo seguinte, e é bom ver que os torneios em Portugal estão a ser bem aproveitados, é bom ver os portugueses a ganharem e não serem outros tenistas a vencerem, serem os nossos a ganharem, mas como tu dizes, é inacreditável como o Jaime conseguiu fazer isto, de facto, desatou a ganhar e ainda não parou. Sim, e falavas do nível dos torneios, o nível dos torneios de 25 mil dólares do Algarve é elevadíssimo. Essa é que é a Sim, sim. questão.
o Jaime não era propriamente. Houve torneios, penso que dois deles em que ele nem cabeça de série era, e noutros nem sequer era dos primeiros cabeças de série. Portanto, na Quinta do Lago estava lá o Gastão Elias, por exemplo, e o Henrique Rocha, que estavam à sua frente no ranking. Agora o Gastão já não está, e o Henrique também tem que se pôr a Fica pau com o próximo. seu bom amigo, porque neste momento no ranking, com os tais pontos que já vão entrar do Jaime, o Jaime vai ficar ali a sensivelmente 10 lugares do Henrique. O Henrique hoje ganhou na primeira ronda de Múrcia, o que já ajuda, mas o Jaime vai jogar mais um torneio de 25 mil dólares em Lolé. Vamos ver se vai conseguir continuar a ganhar. Obviamente não, também não será nenhum. À partida vai ter qualquer dia de perder, o que será perfeitamente normal. Até porque se ele ganhar este torneio de Lolé, bate o recorde da história do ténis português de maior série de vitórias consecutivas, que também foi do Rui Machado no circuito ITF, se não estou em erro. Portanto, o seu treinador, um dos seus treinadores, é esse recorde que ele está a tentar bater. Se ganhar o título Lolé, bate. Acho que nem precisa de título, acho que basta-lhe fazer meias finais, se não estou em erro. Portanto, de facto, é um momento especial também para o Jaime. E vamos ver, estamos em véspera de Estoril Open e para os miúdos também é uma boa oportunidade. O Uhum. Henrique e o Gastão estão na lista de alternates do quali com algumas chances. Se o quali fechar como fechou ano passado, eles entram, mas neste momento ainda estão muito fora, 20 e tal lugares fora. O Jaime não tem hipótese de entrar no torneio a não ser que receba um wildcard, e eu acredito que ele vai receber, na pior das hipóteses, para o qualifying, mas vamos ver, há um, Desta há um forma. wildcard, há um wildcard ainda para o quadro principal, e se ele for atribuído a um português, eu acho que é uma boa dor de cabeça para o torneio. Não sei a quem é que faz mais sentido atribuir nesta altura, se ao Henrique, se ao Jaime, se eventualmente se quiser apostar mais num prémio de carreira ao Gastão, que também começou muito bem o ano, com aqueles resultados em Oeiras, mas depois abrandou um bocadinho. Mas vamos ver o que é que vai acontecer esta semana em Múrcia, em Múrcia exatamente, onde os dois, tanto o Henrique como o Gastão, estão a jogar e Uhum. já ganharam encontros. O Gastão até já ganhou dois, portanto vai ser engraçado também perceber como é que essa dinâmica da escolha dos wildcards vai correr, sendo certo que há alguns jogadores top 10 que terão pedido para reservar wildcards, foi isso que o diretor do torneio garantiu na apresentação, mas que vai depender agora dos resultados de Miami, portanto vamos nos manter atentos, porque cada vez que um jogador de topo Torcer por perder surpresas. é, cada vez que um jogador de topo perder nestas semanas, vamos logo contactar o Estoril Open para saber se tem alguma hipótese de o contratar para um wildcard de última hora. Mas enfim, ainda teremos tempo para falar depois antes do Estoril Open, mas já sabem, esta semana temos o arranque do ATP Masters de Miami, é mais uma semana e meia de grande ténis a começar na próxima quarta-feira. E nós continuamos por aqui, voltamos em breve com mais um episódio. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões, partilhem muito e nós voltamos em breve.